Então essa é a principal função do profeta. Agora o profeta, quem é essa pessoa? Não precisava ser um descendente de uma determinada tribo, não precisava ser rico, não precisava ser culto. Qualquer pessoa poderia ser um profeta. Deus é quem escolhe, né? Escolhia e escolhe. Então ele escolhia determinada pessoa. Ele escolheu o agricultor, ele escolheu também pessoa inteligente, ele escolheu pessoas pobres, pessoas ricas, de todo jeito. Ele escolheu vários dentre o povo para ser então profetas. E até rei, né? Como o rei Davi. E antes de Davi vieram outros, como os patriarcas, né? E nós acreditamos que desde Adão até hoje existe profeta na terra. Adão também foi um profeta de Deus. Todos os homens que tiveram comunhão com Deus, eles puderam transmitir o que Deus falava com eles, eles transmitiam para outras pessoas. Então essa é a palavra profética, quando a pessoa conhece mais a Deus, ou é mais conhecido por Deus, e Deus então envia uma mensagem através dessa pessoa para as outras pessoas. Então nós podemos ver que Adão foi profeta, nós podemos ver um grande exemplo de Enoque falando a respeito do futuro. E aí temos Noé, temos Abraão, né? São vários profetas. Então desde o primeiro homem que teve contato direto com Deus até os nossos dias, sempre existiram profetas na terra. Nós sabemos, profetizando a respeito da vinda de Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, tivemos o último, João Batista. E de João Batista para cá temos profeta também na igreja, falando a respeito principalmente da volta de Jesus Cristo, que vem nos buscar no arrebatamento da igreja, e falando outras coisas no futuro, né? Revelando coisas que ainda vão acontecer. São pessoas que Deus levanta, são pessoas dadas por Cristo à igreja, para trazer então revelação do futuro. Então, dentre os profetas, nós temos aí aqueles que são classificados aí como os profetas que são escritores e os profetas não escritores ou orais. Então nós vamos ver que alguns profetas escreveram aquilo que Deus disse a eles, além deles falarem a alguém ou ao povo, e também escreverem ou mandarem alguém escrever o que eles falaram. Esses então são os profetas orais, né? São os profetas aí escritores, e que são chamados clássicos. E temos também aqueles que não escreveram, profetizaram, falaram a mensagem, mas não escreveram nem mandaram ninguém escrever. E muitas vezes algumas coisas que eles falaram está escrita, mas apenas uma pequeníssima parte, né? E não o ministério dele registrado. Então nós temos alguns exemplos de profeta que apareceu, o profeta apareceu lá e disse, por exemplo, né, lá no tempo de Acabe, disse para Josafá e Acabe que o rei iria para a guerra e iria morrer. Esse profeta, está escrito isso, mas ele não tem um livro escrito de todas as profecias, de tudo aquilo que ele profetizou, né? De tudo aquilo que ele falou, que Deus lhe revelou. E temos a divisão dos profetas clássicos, daqueles orais, daqueles que escreveram, ou alguém escreveu para eles, os livros. Nós temos a divisão entre os profetas maiores, que receberam uma revelação maior, como o caso de Isaías, né? Jeremias. Então nós temos aqueles profetas chamados profetas maiores, e temos aqueles que escreveram pouco, tiveram poucas revelações durante a sua vida, mas que foram registradas num livro, como aí o profeta Joel, né? Ageu, Sofonias. Então são vários desses profetas menores também. Então não quer dizer que um seja melhor do que o outro, seja maior do que o outro, tenha mais comunhão com o outro, que foi mais importante que o outro, que tanto. Não. Sempre a revelação é de Deus para o homem. Então o homem não é o importante, é Deus que é importante. Deus revelou muito para uns e menos para outros.
Vamos ver então a nossa leitura bíblica em classe. Está registrada em Números, capítulo 11, versículo 24 até o versículo 29. Diz assim: E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu da nuvem e lhe falou, e, tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Meldade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Glória a Deus. Então nós temos aqui uma passagem muito interessante na palavra de Deus. E aqui nós temos coisa que muitas vezes nós lemos e passamos por cima e não compreendemos. Então veja bem, Moisés precisava de ajuda no seu ministério. Moisés cuidava de cerca de 3 milhões de pessoas. Porque se nós colocarmos aí 600 mil puxavam da espada, são jovens, né, que eram levados para a guerra, principalmente entre 20 e 40 anos. Então imagine aí, cada um tendo aí pelo menos 2 irmãos, já que os hebreus sempre tiveram família grande. Coloca aí o pai, a mãe. Então você vai multiplicar 600 mil pelo menos por 5. Para nós darmos aí um total de mais ou menos aí aproximadamente 3 milhões de pessoas. Imagine 3 milhões de pessoas aí andando por um deserto para se chegar a uma terra prometida e tendo aí um líder para liderar esse povo todo, para aconselhar. Ali haviam discussões, ali haviam dúvidas, brigas, várias coisas aconteciam. E como a palavra de Deus foi dada, a lei foi dada, Moisés é que deveria então interpretar essa lei para o povo, explicar essa lei para o povo, aplicar essa lei nas diversas situações. Então ele era ao mesmo tempo um juiz, né? Então ao mesmo tempo Moisés era, além de profeta, que falava quando Deus queria falar alguma coisa para o povo, ele falava, e também Moisés era um legislador, um juiz para julgar todas as causas. Então era um trabalho imenso. E o sogro de Moisés, inspirado por Deus, Jetro, veio até ele e disse: desse jeito você não vai aguentar, escolha aí uns homens para te ajudar. Então foram escolhidos 70 homens. E Moisés convocou esses 70 para uma reunião na tenda, onde ele ficava. Mas 2 entre esses 70 não foram à reunião, foi Eldade e Meldade. Mas esses homens receberam de Deus uma porção, ou seja, uma unção do Espírito Santo que estava sobre Moisés. Então Moisés tinha uma íntima comunhão com Deus, por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo sempre foi aquele que trouxe revelação, que faz com que o homem tenha um contato maior com Deus, que ouça a voz de Deus, né? Então o Espírito Santo estava sobre Moisés. E então o Espírito Santo foi dado também àquelas pessoas, aqueles 70 homens, para que daí para frente eles pudessem ter uma inteligência, uma sabedoria melhor e pudessem então estudar a lei, entenderem melhor
e aplicar essa lei ao povo, às situações que ocorriam. Eles não poderiam interpretar a lei ou ter um maior conhecimento dessa lei se eles não tivessem o Espírito Santo para revelar, para ajudá-los, né? Humanamente, eles não entenderiam e não poderiam governar aquelas